Meus amados irmãos e amigos, que a paz e a graça de Cristo estejam com cada um de vocês. É um prazer mais uma vez poder adentrar o seu lar para compartilhar contigo alguma porção das Sagradas Escrituras. E o tema que nós queremos tratar nessa manhã é perseveremos. Perseveremos. Está baseado num dos versos que eu tenho por prediletos da Palavra de Deus. Este verso é o verso 42 do capítulo 2 de Atos. Aqueles que são minhas ovelhas ou foram minhas ovelhas já me ouviram falar diversas vezes nesse texto sagrado. Esse texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O relato que nós acabamos de ler foi escrito pelo Dr. Lucas para dar ciência a um certo Teófilo acerca do que Jesus continuava a fazer por meio da sua igreja na dependência do Espírito Santo de Deus. Não sabemos quem era Teófilo, mas sabemos que Lucas escreve para ele para dar essas informações acerca da obra de Cristo através da igreja. E há muitas porções no livro de Atos onde Lucas dá pequenos resumos de como viviam os convertidos no primeiro século. O texto que nós acabamos de citar é um destes que revela o modo de viver da igreja primitiva. E o que esse versículo nos revela é que aquela igreja era uma igreja perseverante. Perseverar é o mesmo que não desistir, é o mesmo que ir até o final, é o mesmo que insistir, continuar, nunca parar. Esse texto revela que aquela igreja ela era contínua, perseverante em pelo menos 4 áreas da vida cristã que são essenciais a uma vida para a glória de Deus. Primeiramente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso significava que eles eram zelosos tanto em escutar o ensino apostólico, como também em colocar em prática esse ensino. E, obviamente, não era possível que eles fossem perseverantes nesse ensino se eles não parassem para ouvir o que lhes era ensinado. A igreja ela se reunia em várias residências ali naquele período, e os apóstolos iam nessas residências instruindo os irmãos acerca da palavra de Deus, da vontade do Senhor para as suas vidas. Isso revela uma igreja que estava sempre congregada em torno da palavra de Deus, em torno da instrução, da pregação apostólica, para receber assim o seu alimento espiritual. Outra marca importante daquela igreja era a comunhão. Eles não estavam apenas no mesmo lugar, mas conforme a palavra grega utilizada aqui, que é a palavra koinonia, eles estavam reunidos não apenas como um grupo de pessoas no mesmo ambiente, mas eles estavam unidos de corpo e alma. Eles eram pessoas que de fato se importavam com as necessidades uns dos outros, que abriam mão de um pouco do que tinham para socorrer os necessitados. Eles se amavam mutuamente, eles eram cúmplices uns dos outros na mesma causa do amor. Era uma igreja que perseverava em comunhão. Eles sentiam falta uns dos outros, eles realmente se importavam com o bem-estar uns dos outros, eles cuidavam uns dos outros e havia grande amor entre eles. A terceira marca era o partir do pão. Conforme alguns estudiosos apontam, e eu concordo com eles, há uma forte alusão nesse texto à ceia do Senhor. O partir do pão aqui é óbvio que poderia ser interpretado como aquela distribuição de alimentos diários.
Mas eu fico com os teólogos que dizem que aqui está se referindo à Santa Ceia. Eles então perseveravam e tomavam constantemente a ceia do Senhor. Há quem diga que eles a celebravam todos os domingos, visto ser o dia da ressurreição do Senhor Jesus. E eles então tinham forte zelo por essa prática também. E finalmente, eles eram zelosos com as orações. Uma marca profunda na igreja primitiva eram as suas orações. O evangelista Lucas, ele dá muito destaque ao assunto oração. Tanto no evangelho dele, mostrando o ministério de Jesus, marcado sempre por muita oração, como também ele mostra o ministério da igreja com os discípulos orando frequentemente, constantemente. E isso, queridos, nos faz pensar que talvez nós estejamos vivendo a geração mais distonante ou distante da prática de vida daquela igreja. Temos destoado da vida daqueles cristãos primitivos. Vivemos uma época em que não há tanta perseverança como houve naquela igreja primitiva. Nós não somos tão perseverantes no ensino dos apóstolos, e olhem que hoje nós temos um acesso muito maior a esse ensino, porque nós temos, cada um de nós, várias Bíblias em mãos, temos acesso a tantas pregações pelas redes sociais e temos uma facilidade de ir ao templo para nos congregar. Nós não somos tão perseverantes na comunhão. A igreja moderna está correndo o perigo de se tornar uma comunidade um tanto quanto indiferente aos elementos de afetividade que imperavam no primeiro século. Nós precisamos recobrar isso, de fato, nos importarmos mais uns com os outros e intencionalmente nos amarmos mais. Muitas vezes também negligenciamos a própria ceia do Senhor, quando muitas vezes nós somos conclamados a participar e em pleno domingo de Santa Ceia nós faltamos, às vezes por motivos banais. E finalmente, queridos, temos sido áridos em nossas orações. Talvez você possa constatar isso nas reuniões de oração da sua própria igreja. Pode notar que, via de regra, o culto de oração é o menos frequentado, é o menos assistido. Os trabalhos de oração não são tão ansiados como deveriam ser. Vos trago essa palavra essa manhã como um alerta. Não sejamos negligentes, mas olhemos para os nossos queridos irmãos do passado e aprendamos com eles a termos uma vida perseverante. Se você tem sido frouxo em sua caminhada cristã, eu te desafio a levantar-se, vestir-se, criar ânimo e se colocar nas poderosas mãos de Deus para que Ele te use perseverantemente. Persevere, meu querido irmão, persevere em sua fé. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bendito Deus, muitíssimo obrigado por esse tão rico privilégio que o Senhor nos concede agora de meditarmos nas Tuas Sagradas Escrituras. Venha abençoar ricamente a Tua Igreja e guardá-la de todo o mal. Nos ensine a sermos perseverantes daquilo que glorifica o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.